Salmo 23, nós iríamos ler só 2 versículos, mas é um salmo tão bonito, né? Vamos lê-lo todo. E diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E o segundo texto, vamos avançar um pouquinho para o Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler até o versículo 11. Uma leitura um pouquinho extensa, mas vai ser muito interessante. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 1. E diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém. Até aqui. Graças a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque temos liberdade aqui para falar, para anunciar e para agregar aqui o teu nome, Senhor. Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, ó Deus. Se faz servido da minha vida neste momento. E que sejamos abençoados por ti, por bênçãos do alto, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de ovelhas, né? De pastor. Nós somos aqui, graças a Deus, um grande rebanho de ovelhas. Sintam-se ovelhas hoje, ovelhas bonitas, né? E é interessante esses 2 textos porque
O primeiro é um salmo de Davi. Davi, algumas centenas de anos antes de Cristo, falando de pastor, falando da alegria de se ter um pastor, de como é ter um pastor, de como se dá a vida com um pastor. E mais à frente, no Evangelho de João, nós vemos o Cristo se revelando como o pastor, como o bom pastor, né? E como é interessante a gente ver que muitíssimo tempo depois a palavra se cumpre, a palavra se revela, a palavra se mostra. E nós vemos aqui nessa parte aqui do Evangelho de João, Jesus nos propondo uma parábola. E eu gosto muito das parábolas, porque Jesus ele se fez valer delas para se fazer um pouco mais entendido pelas pessoas, né? Jesus ele pregava para pescadores, carpinteiros, homens do campo, da lavoura. E Jesus falava de coisas do alto, né? Coisas sublimes, coisas eternas. E naquele tempo as pessoas elas não tinham uma clareza de entendimento sobre isso. E Jesus, para aproximá-las um pouco mais, para se fazer melhor entendido, ele falava através de parábolas. E aí nós vemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que habita no alto e sublime trono, o detentor de todo conhecimento, de todo mistério do universo, da criação, aquele que formou os mares, aquele que criou terra seca, o firmamento, aquele que detém todo o poder, ele vai, se assenta com as pessoas, com os carpinteiros, com as pessoas da lide, do dia a dia, e fala assim: olha, é o seguinte, eu sou o bom pastor. As ovelhas, elas precisam entrar através de uma porta. E Jesus ali, ele está falando do céu, meus irmãos. Jesus, ele está fazendo uma metáfora para anunciar a entrada, o acesso à nossa casa celestial. E como é interessante entender que o Senhor, ele tem interesse em fazer com que a sua palavra seja entendida pelas pessoas, por todos. E o interessante também é o seguinte, é que, se nós voltarmos um pouquinho aqui no livro de João, no capítulo 9, nós vemos que Jesus curou um cego, né? Um cego de nascença. E as pessoas, os judeus na sinagoga interrogando: mas meu Deus, ele cura no sábado, mas o cego era de nascença? Não era. Manda chamar o cego. E aí chama o rapaz, e o rapaz... Meus irmãos, Jesus está no meio de nós, curando, falando, anunciando o reino. Está hoje aqui, mais de 2000 anos depois. Está conosco, está entre nós. O bom pastor está entre nós. E o que eu gostaria de destacar, alguns pontos, nós vamos pincelar alguns pontos, especialmente do capítulo 10. E o primeiro ponto é esse. Jesus nos ensina a palavra de Deus de uma forma simples. E hoje nós não vamos sofisticar muito, não vamos tratar de coisas muito complexas, vamos voltar à simplicidade. Vamos tratar da simplicidade como Jesus tratou da simplicidade. Vamos voltar aos princípios, vamos voltar às coisas que são fáceis de entender. As coisas que Jesus nos faz entender de uma forma simples. E Jesus fala que, aqui nos primeiros versículos, ele diz assim, nós vamos progredindo ao longo desse capítulo 10, e nós vamos ler e extrair alguma coisa desse texto. E ele diz assim,
aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Meus irmãos, no reino de Deus existe uma ordem, existe uma disciplina. As coisas não se dão de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós vemos hoje, olhamos o nosso cenário mundial, né? Olhamos especialmente para o Brasil, onde a nossa política está tão aberta, tão declaradamente violenta, fugaz, onde a roubalheira está tão visível aos nossos olhos. E a gente percebe que as pessoas elas querem achar um meio, né? Um jeito, uma forma de chegar a um objetivo. E às vezes o objetivo ele não tem fim, porque os irmãos têm acompanhado os noticiários. Os irmãos veem as pessoas tentando enriquecer desmedidamente, a todo custo, a qualquer preço. Não importa se passando por cima de pessoas, não importa se tirando vida de pessoas, não importa se humilhando pessoas, as pessoas querem chegar a um objetivo de qualquer forma. E Jesus, ele nos ensina aqui, existe uma porta, existe um caminho, existe uma forma de se fazer as coisas, e é uma forma ordeira, é uma forma carinhosa, é uma forma de amor. E tem um alerta. E o alerta é o seguinte: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. Existe uma sentinela. Há alguém guardando a porta. Ou seja, além de não se entrar de qualquer maneira, quem tentar entrar, forçadamente, existe uma sentinela. É preciso estar amoldado à vontade de Deus. É preciso estar como uma ovelha, paciente, fiel, dentro do aprisco. Ovelhas não são lobos. Ovelhas são ovelhas, lobos são lobos. E existe uma grande diferença disso. Existe uma grande diferença disso. No versículo 3 e 4, nós lemos o seguinte: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas, e as traz para fora. E no 4 diz assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Meus irmãos, você só conhece a voz de quem você se relaciona, de quem você tem intimidade, de quem você está, de repente, todos os dias. Eu imagino um pastor, né? O pastoreio, da seguinte forma: um homem que acorda bem cedo pela manhã, vai averiguar se as ovelhas têm alimento, vai contá-las. São quantas ovelhas? Quantas ovelhas nós temos hoje? Elas estão todas aqui. Alguma ovelha se desgarrou? Será que tem alguma ovelha aqui que precisa de algum cuidado especial? Tem alguma ovelha ferida? Existe alguma ovelha que precisa ser tosqueada? Meus irmãos, Jesus aqui está nos ensinando sobre relacionamento, sobre estar próximo, sobre conhecer. Jesus conhecia as suas ovelhas e mais, pelo nome.
Jesus nos conhece pelo nome. Ele nos chama pelo nome, e num grande dia nós teremos um outro nome. Um nome que só Ele o conhece. Graças a Deus por isso. Interessante também que essa relação de cuidado, né, ela acaba gerando uma intimidade, né, todos os dias. A minha esposa, ela é da área da saúde, e uma vez nós conversando, ela comentou comigo que às vezes você cuida tanto de uma pessoa, né, cuida da sua saúde, que você acaba se afeiçoando a ela. Você acaba tendo um certo carinho por ela. Né? E o pastor é assim, né? O pastor, ele cuida, ele se afeiçoa, ele tem um carinho muito especial. E o pastor, o bom pastor, se preciso for, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Dá e deu. O bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Graças a Deus por isso. E essa relação que o pastor tem com as ovelhas é uma relação cotidiana, é uma relação contínua, né? O pastor não se envergonha das ovelhas, o pastor, ele não deixa de cuidar das ovelhas, o pastor é responsável pelas ovelhas. O pastor, eu imagino que, dado o carinho, dado o cuidado, talvez ele até abrace as ovelhas, né? Um pastor real, né? Um pastor de ovelhas. E essa relação íntima, próxima, é o que o nosso pastor, o Senhor Jesus, quer ter conosco. Hoje em dia a gente vive relações tão efêmeras, né? Nós nos comunicamos através de um celular, né? Algo tão frio, tão distante, quando, na verdade, a nossa relação precisa ser nos moldes de uma relação de pastor e ovelha. Tem que ser próximo, tem que ter contato, é preciso estar junto, não basta só mandar um e-mail felicitando, tem que abraçar. O pastor está junto das ovelhas, o pastor está junto às ovelhas, o pastor não está separado das ovelhas. Pode acontecer de uma ovelha se desgarrar um pouquinho, mas o pastor está de olho. Eu fico imaginando, guardando as referências, as devidas referências, Davi, né? Davi com as ovelhas do seu pai ali, cuidando, franzino. E o pastor, ele está alerta também, né? Eu imagino que ele deve ter lá o seu campo, o seu aprisco, o seu pasto, observando as ovelhas e observando ao redor. Tem um leão. E ele já começa a entender o que ele vai fazer. O pastor, ele não deixa um leão se aproximar, tomar a sua ovelha. E existem hoje aqueles que, como diz aqui a palavra, são aqueles que buscam roubar e matar. Na igreja hoje existem N situações que vão nos afastar, vão fazer com que a gente se esfrie. O inimigo, ele vai buscar roubar e matar. Hoje, ele está fazendo isso. Hoje, ele está ao derredor das nossas igrejas, ao derredor dos nossos apriscos. Mas o bom pastor, ele está lá. O bom pastor, ele está cuidando. O bom pastor, ele está olhando pelas ovelhas. Interessante também que o pastor, ele tem um cajado, né? E esse cajado, no momento necessário, ele se faz valer do cajado. O cajado, ele aparta, né? O cajado, ele traz para perto. Eu acho que até, em algum momento, ele dá uma cajadada, se for preciso, né? Às vezes, uma cajadada também é boa, né, meus irmãos? É aquela cajadada que repreende, mas, ao mesmo tempo, é aquela cajadada que
você entende que é para o bem, né? Que é para o nosso bem. Vamos ler aqui um pouquinho mais à frente. Jesus, ele expõe essa parábola e no versículo 6, 7, deixa eu ver aqui. No versículo 6, diz assim: Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Aí eu fico tentando fazer um esforço mental de entender a cena, né? Jesus falando através de parábolas, mas um pouquinho antes, o cenário era de tensão. Os judeus começavam a conspirar, eles começavam a querer entender o que estava acontecendo, que discurso era esse, curou um cego, não curou, o cego era cego mesmo, não era. Era um clima de tensão, e aí Jesus chega e começa a falar de criação de ovinos, criação de ovelhas. Jesus, o pessoal está querendo começar a apedrejá-lo. E o Senhor falando de cuidado de animais. Mas eles não estavam entendendo. Jesus estava falando de uma coisa muito mais sublime, muito mais eterna, e as pessoas estavam tendo um entendimento de um plano terreno, material. E às vezes é preciso a gente ter um pouquinho de sensibilidade para entender o que a palavra de Deus nos diz, que é muito mais importante do que as coisas que nós vemos hoje aqui. É muito mais importante do que as nossas mãos podem tocar. É muito mais importante do que o dinheiro pode comprar. É muito mais importante, aliás, é sobremodo importante o caminho que Jesus está nos ensinando aqui. E ele insiste no capítulo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Aqueles que se relacionam com Deus, com o Pai, aqueles que buscam estar diante dele, que têm apreço pela sua palavra, eles não são seduzidos por quaisquer coisas, por quaisquer doutrinas, por quaisquer situações. O pastor falou um pouquinho mais grosso comigo. Puxa vida, fiquei triste. Mas tal situação aconteceu. Vou sair Isso tem muito hoje em dia, né? Vou sair da minha igreja. Vou procurar um outro aprisco. Troca-se de igreja como se troca de roupa. Dá-se a importância à palavra de Deus que não é a merecida. Né? Meus irmãos, sejamos ovelhas do bom pastor. As ovelhas do bom pastor o reconhecem pela voz. As ovelhas do bom pastor se submetem aos seus cuidados. Avançando um pouquinho mais no texto, diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Interessante, o texto é muito interessante, que num dado momento anterior, Jesus fala assim: eu sou a porta. E agora ele diz assim: eu sou o pastor. Eu sou a porta pela qual as ovelhas entram. Mas eu também sou o pastor. E eu fico pensando, será que Jesus, ao mesmo tempo que é a porta, é o pastor, justamente para nós não errarmos de forma nenhuma o caminho?
Será que ele é a porta e o pastor para que ele possa ser, ao mesmo tempo que o meio, o guia, justamente para que não haja erro? Olha só, vocês estão diante de uma porta que sou eu, o Cristo, o bom pastor, mas eu também guio-os, eu também mostro a direção, eu também conduzo, eu estou lado a lado, eu estou com um cajado. O cajado era para conduzir. E aí Jesus é a porta. Você entra por Jesus, pelo pastor e com o pastor. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Mais à frente no texto, indo um pouquinho além do que nós lemos, diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Meus irmãos, Jesus está dizendo aqui o seguinte: nós estamos aqui, nós estamos confortáveis debaixo do cajado, da proteção e dos cuidados do Senhor, do nosso pastor. Mas existem outras ovelhas que são dele. Está escrito aqui. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele tem, ele possui. As ovelhas são do Senhor. E eu acho que aqui cabe, ou entra, um pouco da responsabilidade da igreja, como anunciante da palavra de Deus, como aqueles que vão arrebanhar ou trazer para perto do aprisco essas outras ovelhas, essas ovelhas que estão aí fora. Quem sabe uma ovelha não pulou a cerca, né? Quem sabe uma ovelha não foi seduzida por alguma coisa lá fora, uma borboleta, uma planta. Quem sabe uma ovelha às vezes a minha é boba, né? Desculpe o termo, mas tem ovelha que qualquer barulhinho, qualquer chafurdar no arbusto, a ovelha vai lá ver do que se trata. Mas, meus irmãos, bom é estar dentro do aprisco do Senhor. Bom é estar debaixo da proteção do Senhor. E eu acho que também é nossa função, viu? E olhar para fora do aprisco, para fora das cercas, e observar se há ovelhas lá fora. Se há ovelhas que precisam ouvir do bom pastor. Se há ovelhas que precisam ouvir da palavra de salvação. Precisam talvez ter uma clareza do que é estar debaixo da proteção do bom pastor. Tem ovelhas que elas se desgarram, meus irmãos, e talvez elas nunca mais sejam encontradas. Por isso que é importante a igreja, ela estar firmada na adoração, firmada com os pés em Cristo, mas a igreja precisa olhar para fora das quatro paredes. Nós temos a igreja moderna, né? Ela se envolve com muitas atividades, ela se envolve com muitos temas. Isso é bom, isso fomenta a palavra de Deus, isto faz com que a palavra de Deus seja anunciada. Mas, meus irmãos, não podemos esquecer que existem outras ovelhas que são do Senhor. E elas precisam voltar. Mas por que elas precisam voltar, Leandro? A palavra de Deus nos dá conta. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz. E elas ouvirão a minha voz porque há alguém que anuncie. E haverá um rebanho e um pastor. Jesus está falando de um dia muito especial. Jesus está falando do dia,
do grande dia. Um grande dia onde todas as ovelhas estarão reunidas. Todas as ovelhas estarão juntas. Nós aqui estamos reunidos, mas nós pertencemos às nossas igrejas, mas os irmãos imaginem todos nós reunidos num único dia, com o grande pastor, no grande rebanho, subindo aos céus para morar com o Pai. Meus irmãos, isso será extraordinário. Isso será fora do comum. E esse acontecimento extraordinário é importante que tenhamos reunidos todos quantos forem possíveis reunir. Todas essas ovelhas que são do bom pastor estão lá fora. Vamos avançar um pouquinho mais no texto. E diz assim, no versículo 17. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Meus irmãos, o bom pastor, ele é carinhoso, ele cuida, ele zela, ele observa se há perigos. Mas, além de tudo isso, ele é poderoso. O Senhor, ele tem poder para dar a vida e para tomar de volta. O Senhor Jesus é o único que tem esse poder. Não tem Buda, não tem santo, não tem nada, meus irmãos. Só o Senhor Jesus pode fazer dessa forma. E o que a palavra de Deus nos dá conta é o seguinte: Jesus, além de ser poderoso, ele se usa desse poder para nos salvar. Jesus, ele se fez valer da cruz para nos salvar. Jesus, ele se fez o cordeiro para nos salvar. E é esse Jesus na cruz, que tem esse poder, é que nós precisamos anunciar para estas outras ovelhas. Às vezes parece corriqueiro para nós, né? Eu vou fazer... Aliás, eu vou fazer bodas de prata de cristão, de crente. Eu vou fazer 25 anos de convertido. E às vezes a gente está na igreja e a palavra, ela, talvez, num dado momento, ela pode não parecer aquela palavra que queima, né? Nós ouvimos todos os domingos, né? Quartas-feiras. Mas a palavra de Deus, ela precisa ter algo, fazer um efeito dentro de nós, né? Um efeito multiplicador, um efeito que vai fazer com que outras pessoas tenham essa sensibilidade também. Mas isso só acontece, meus irmãos, se nós tivermos relação com esta palavra, se nós tivermos o temor, se nós tivermos o apreço por Jesus, pelo seu sacrifício, se nós tivermos o entendimento de que Jesus um dia vai voltar, e é disso que ele está falando aqui. Ele está falando que ele vai reunir um dia as suas ovelhas, e nós seremos um só rebanho. Nós seremos guiados pelo grande pastor, por aquele pastor que deu a vida pela sua ovelha. Meus irmãos, é preciso a gente ter esse entendimento, é preciso rogar ao Espírito Santo de Deus que nos faça compreender bem esta palavra. É preciso rogar ao Espírito Santo de Deus que, quando anunciarmos esta palavra para aquelas outras ovelhas, que haja um mover, que haja um agir de Deus. A palavra, ela não volta vazia, mas é preciso fazer a nossa parte. É preciso entender que na igreja, no aprisco, o aprisco é confortável, o aprisco é bom. É bom se sentar num domingo pela manhã ou à noite e ouvir, e participar, e adorar. É muito bom. Para nós que somos cristãos, é muito bom.
Agora, e para aquele que precisa? Nós precisamos levar essa palavra para aquele que precisa. E Jesus, ele estava aqui, imagino eu que com os discípulos, talvez com algum público de fora, com alguns judeus ali. E Jesus, ele pregava para todo mundo, né? Jesus, ele se assentava com o cobrador de impostos, que era mal visto pela sociedade. Jesus, ele se sentava com a samaritana. Jesus, ele não tinha nenhuma importância às convenções sociais que hoje em dia são muito comuns, né? Nós hoje em dia somos rodeados de várias convenções sociais, nós temos algumas limitações, aquela pessoa a gente não vai se aproximar. Talvez, como ela vai receber essa palavra, talvez eu seja envergonhado, talvez. Meus irmãos, vamos anunciar o bom pastor. O bom pastor tem cuidado de nós. O bom pastor tem cuidado da minha vida, da sua vida. Meus irmãos, o que seria de nós se não fosse o bom pastor cuidando das nossas vidas? Quantas vezes eu não precisei ser cuidado pelo bom pastor? Quantas vezes eu, Leandro, talvez não tive que ser puxado pelo cajado para dentro do aprisco? Quantas vezes eu, Leandro, não precisei ouvir uma voz mais firme do pastor? E ele tem cuidado de mim, meus irmãos. Eu queria encerrar, já caminhando por conta da hora, dar um breve testemunho. Isso me emociona muito, de como o Senhor tem cuidado da minha vida. Da minha família e daqueles que estão próximos de mim. Eu não ia falar isso, não. Estava meio que relutando, mas o bom pastor precisa ser anunciado. Os irmãos sabem que a minha família, eu sou filho de pais separados. Os meus pais se separaram quando eu tinha cerca de 7 anos. 7 para 8 anos. E de lá para cá, quando você tem uma família fragmentada, desfeita, não é a mesma coisa, sabe? A condução da sua família não se dá na ordem natural das coisas. E quando eles se separaram, eu fiquei com a minha mãe. Nessa época, nós morávamos em Porto Alegre. E eles se separaram, meu pai seguiu o seu caminho e eu voltei com a minha mãe para o Rio de Janeiro, onde nós temos a nossa família. E foram tempos difíceis, né? A minha mãe, ela trabalhava em casa de família, né? Às vezes não tinha com quem me deixar, eu era pequeno. Fato é que por um bom período mesmo, eu vivi sem a minha referência paterna, né? A minha referência paterna, na verdade, eram os pais dos meus amigos, né? Era, inclusive, o pastor da minha igreja, né? Com relação às orientações, aos conselhos, ao direcionamento. Leandro, o caminho não é esse. Leandro, o caminho é outro. Leandro, o aprisco está aqui. E eu nunca tive a vontade de ter uma relação com meu pai, né, especialmente com meu pai. Ele, na verdade, não me parecia ter interesse também da parte dele de querer ter uma relação comigo, uma relação de pai para filho, né? Mesmo que à distância. E quando o tempo foi passando, você acaba
não nutrindo nenhum tipo de sentimento com relação a isso, né? A coisa está distante, está fria, né? Tá fora do aprisco. E eu fui vivendo a minha vida, né? Morei sozinho 4 anos, vim trabalhar aqui na CPAD, já estou aqui há pelo menos uns 18 anos, quase. E aqui eu me casei, aqui eu aprendi, aqui eu me formei, estudei, enfim. E aqui nós fomos vivendo a nossa vida, né? E há quase 2 anos atrás, os irmãos sabem, eu tive a Clarinha, né? E a Clarinha, ela, assim, quando a gente soube que ela ia nascer, que a Érica estava grávida, nós ficamos muito felizes, né? Pai de primeira viagem, tal. E a gente tinha aquele sentimento, né, de alegria, de paternidade ainda no ventre, né? Quem aqui que é pai que nunca falou com uma barriga, né? E é uma coisa assim fantástica. Mas quando ela nasceu, meus irmãos, quando ela nasceu, eu falei, gente, isso aqui é do outro mundo. E ela, por incrível que pareça, ela não conhece a minha vida, não sabe o que eu tenho pregresso, que eu já vivi, a vida da minha esposa, mas ela me transformou de uma maneira que eu jamais vou compreender. E por que eu estou falando isso? Porque o nascimento dessa criança, ela gerou em mim um sentimento de paternidade, e esse sentimento de paternidade me fez olhar para trás. E quando eu olhei para trás, eu vi que eu era um filho que ainda tem um pai, que precisava dessa relação com o pai. Precisava estreitar isso. Mas por que, Leandro? Faz tanto tempo, fazem quase 30 anos que você não vê o seu pai. Irmão, são quase 30 anos. É muito tempo. E eu vejo que eu precisava estreitar essa relação com o meu pai. E eu não vou demorar muito mais, mas encurtando a história, eu consegui, depois de quase 30 anos, encontrá-lo. Eu pesquisei na internet, achei tios que eu não conhecia, e o caminho foi começando a se abrir. Um tio de São Paulo fez contato comigo, e ele tinha um contato com meu pai, que mora no Paraná. No Paraná. E eu liguei para ele, e a gente conversou, e eu falei assim, olha, como é que o senhor está aí? Está tudo bem? Né? Ele está tudo bem e tal. Depois de muito tempo, o negócio fica meio frio, né? Mas o fato é que, no início desse ano, eu fui ao Paraná. Nós fomos nos encontrar. E eu tive a grande alegria de poder rever o meu pai, depois de quase 30 anos. E eu sei que isso tudo é fruto de uma criança que nasceu, que me fez olhar para trás, que me fez entender que nós fazemos parte de um aprisco, de uma relação, que nós temos um pastor, que esse pastor que cuidou de mim até hoje é o pastor que eu anunciei para o meu pai. É o pastor que, por mais que a gente passe adversidades nessa vida, por mais que a gente tenha dificuldades, é um pastor que está pronto, que é forte, que é poderoso, que cuida, que quer cuidar, que quer fazer milagre. É esse pastor que eu pude apresentar para ele. E eu fiquei muito feliz, porque depois de alguns anos, né, você às vezes não tem expectativa das coisas acontecerem, né? E quando acontece, você vê que isso é obra do pastor,
do grande pastor, do pastor que não abandona a sua ovelha. Espero que ele tenha ouvido e guardado aquela mensagem. Espero que essa mensagem, a seu tempo, a devido tempo, dê o fruto e dê um bom fruto